Espera aí. Este aqui. Está. A da extensão. Este. Usa este para construir a existência do negócio. Dá para ver? Sim. Então, usou isto, né? Porque, olha só, deixa eu... No es esto. O exercício era, deixa eu ver, é que você tem, o corpo base era Q, né? Identidade em Q, e você tem raiz de 2, ou era raiz de 3? No raiz de 2, no raiz de 3, e menos raiz de 3, que são raízes de x quadrado menos 3, que é um polinômio irredutível. Então, existe um único homomorfismo de aqui, por exemplo, un único sigma que eleva a sigma de raíz de 3 em menos raiz de 3, tal que sigma restrito a racionais seja a identidade. Né? Este lema fala isso, né? Temos, quando este sigma que está aqui for identidade, então F1 igual a F2, então este polinômio é igual a este daqui. Então, um polinômio que é redutível aqui com uma raiz alfa, o mesmo polinômio aqui com raiz beta, então vai existir um único isomorfismo de Q de alfa em Q de beta que leva alfa em beta. Foi isso que usei para construir os automorfismos. Ah, tá. E no caso, esse isomorfismo vai ser um automorfismo, né? Sim, vai ser um automorfismo porque este corpo é igual a este corpo. Isso. E além disso, também temos o automorfismo identidade, né? Sim, este. Uhum. Uhum. Certo. Mas aí esse daí esse automorfismo que vamos ter, no caso, seria o que deixa, o que leva alfa 1, no caso aí desse corolário, o que leva alfa 1 e alfa 2, né? Sim. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu colocar isto aqui também. O que este colorário está falando, né? Supondo que eu tenho f de x, né, um polinômio irredutível. Ele tem duas raízes alfa 1 e alfa 2. Então, existe um único isomorfismo de f alfa 1 em f alfa 2, tal que a restrição a f é a identidade. Agora, em particular, se f de alfa 1 for igual a f de alfa 2, que às vezes pode acontecer, então esse sigma vai ser um automorfismo e vai ser único, né, satisfazendo, claro, sigma de alfa 1 igual a alfa 2 e que deixa fixo f, ou seja, sigma restrito a f igual a identidade. Sim? Quando você tem f um polinômio irredutível, alfa 1, alfa 2, raízes deste polinômio irredutível, então, existe um único isomorfismo de f de alfa 1 em f de alfa 2, que a restrição a f é a identidade e sigma de alfa 1 igual a alfa 2. Esse isomorfismo vai ser um automorfismo se f de alfa 1 é igual a f de alfa 2.
Exemplo, se você pega, por exemplo, x cubo menos 2, uma raiz é raiz cúbica de 2, né? E outra raiz vai ser raiz cúbica de 2 vezes um xi, digamos. Onde xi é a raiz quadrada, cúbica da unidade, né? Então, nesse caso, por exemplo, existe um único isomorfismo, sigma, de aqui para de Q de isto aqui em Q de isto aqui, tal que leva sigma raiz cúbica de 2 em raiz cúbica de 2 vezes sigma, e sigma restrito aos racionais é a identidade. Existe um único sigma que faz isso. É isso que nos fala a proposição, ou o lema ou o corolário. Tá? Agora, estes dois caras não são iguais. Então, esse sigma vai ser só um isomorfismo, não é um automorfismo. Mas se esses dois caras fossem iguais, seria um automorfismo. Sim? Sim, eu entendi. Mas é porque eu estava pensando que se tinha usado escrolar, é porque o Q de raiz de 3 lá do Uhum. exercício 12. O Q de Sim. raiz de 3 vai ser igual ao Q de menos raiz de 3. Sim. E aí, no caso, vai ter um único isomorfismo um automorfismo que isso acontece, né? Un único automorfismo, que tal que leva a raiz de 3 en menos raiz de 3, sí. Mas aí, no caso, lá também poderia ter usado esse corolário, né? ¿En cuál? No exercício 12. No 12. ¿Cuál es el 12? ¿Este de que do quadro o é outro? É, isso daí do quadro. Ah, então foi o que usei. Então, é que você tinha falado que usou o lema. Ah, é a mesma coisa praticamente. Se você Sim, usa lema, o corolário é um caso particular do lema, na verdade. Então, se eu falo lema, tá certo. Se eu falo corolário, tá certo também. Por se eu falo lema, é só fazer F1 igual a F2, que acaba sendo o corolário. Eu tinha esquecido do corolário, então falei lema, mas está certo também, porque o corolário, na verdade, é um caso particular do lema. Se você fala pelo corolário, está certo. Se você fala pelo lema, está certo. Mas, por exemplo, se você tem este daqui, por exemplo, pega este automorfismo, que é de raiz cúbica de 2, em que raiz cúbica de 2 vezes sigma, né? E o sigma vai levar raiz cúbica de 2 em raiz cúbica de 2 vezes sigma, né? Então, estes dois corpos não são iguais, né? Aí, acontece que se você pega esta extensão, que é de raiz cúbica de 2, vírgula, qui, em que de raiz cúbica de 2 vezes qui, vezes qui, ti, sei lá, vírgula. Isto daqui vai existir um único tal que leva, por exemplo, este cara em este ao quadrado. Tal que tal restrito a este corpo que está aqui é o sigma, né? Então, este tal é único fazendo isso pelo lema desta vez, não é pelo corolário, porque veio no corolário é um caso particular em que F, o corpo base, é o mesmo, né? Aqui, o F na base. Aqui no lema, F1 e F2, F1 e F2, estes dois caras, não são necessariamente iguais. Mas se forem iguais, vira o corolário. Se são diferentes, é o lema que está utilizando. Então, de qualquer forma, se você fala pelo lema, está certo. Pelo corolário, está certo só quando este é igual a este. Certo? certo, entendi. Ok. Que mais?
Bom, como ninguém falou ainda, vou perguntar mais. Claro. Tem como explicar o exercício 13 da lista 3? O item 2 e o item 3. Item B e C. Tá, deixa eu ver. Lista 3. Exercício 13. Isso, 13, item 2 e 3. Ah, item 2, no ABC. Ok. Tá, isso é interessante. Porque com certeza vai cair alguma coisa parecida na prova, né? Gonzalo, Sim. já que nesse exercício tem uma coisa que eu ia perguntar, que ele fala de corpos de raízes, você Sim. pode explicar de novo a definição? Porque eu não consigo visualizar ela, eu estou com dificuldade de enxergar essa definição. Tá. Digamos, é assim, em teoria de corpos em geral, existe um corpo, né? Existe um corpo que contém, ou neste caso, os racionais, né? Tal que existe um corpo, vamos chamar de K, por enquanto, tal que todas as raízes de x quinta menos 2 estão em K, tá? Quando este corpo Q, aqui é um corpo F qualquer, a gente consegue construir esse corpo K. Agora, se eu coloco o F como sendo racionais, este corpo K pode ser os complexos. Tá? Então, digamos que se alfa 1, alfa 2 até alfa m são todas as raízes de x potência 5 menos 2, a letra está horrível, né? X potência 5 menos 2. Então, qual é o corpo de raízes? O corpo de raízes é os racionais de alfa 1, alfa 2 até alfa m. Esse é o corpo de raízes. Ou seja, é o menor corpo que contém todas as raízes deste polinômio e que contém este corpo que está aqui. Então, vai ser o corpo e as raízes, todos os gerados por esses elementos. Dá para entender? Então, todos os elementos aqui são polinômios em m variáveis, onde cada variável você substitui por cada uma das raízes. E todas as combinações possíveis é esse corpo. Ah, entendi. É um Certinho. anel em princípio, mas como todos os elementos são algébricos, acaba que isso se torna um corpo, na verdade. Certo, certo, obrigada. Então, neste caso particular, quais são as raízes de x potência 5 menos 2? As raízes de x com potência 5 menos 2 são, tomamos, vamos tomar alfa, que seja, digamos, raiz quinta de 2, e beta, a raiz, beta é esta raiz, né? A raiz exponencial de 2 e pi sobre 5. Sobre 5, que é a raiz cincoésima primitiva da unidade. Tá? O ponômio minimal de beta é este ponômio, né? M beta sobre os racionais. Como beta é uma raiz cincoésima da unidade, é o cincoésimo polinômio ciclotômico, que é x quarta, quando este número é primo, é isto aqui, simples, né? Certo? Esse é o polinômio minimal do beta, que está aqui. E então as raízes
de x potência 5 menos 2 sobre os racionais são alfa, este cara, depois alfa vezes beta, né? Porque beta potência 5 dá 1, então isto aqui, a potência 5 também dá 2. Alfa vezes beta ao quadrado, alfa vezes beta ao cubo, alfa vezes beta à quarta. Que beta potência 5 é 1, de novo. Então, essas são as 5 raízes de x potência 5 menos 2. Então, o corpo de raízes a gente denotou L como L, né? A gente vai chamar de L. Então, vai ser L igual a Q de todas essas raízes. Alfa, alfa, beta ao quadrado, alfa, beta ao cubo e alfa, beta potência 4. Sim? Temos como... e a ideia é calcular o grau dessa extensão. Então, tenho que escrever isto de uma forma mais simples. Então, o usual é ver, por exemplo, que você tem que tanto alfa quanto alfa vezes beta, até alfa vezes beta potência 4, são elementos gerados por alfa e por beta, separadamente. E, por outro lado, você pode escrever o beta como alfa vezes beta sobre alfa, então que é um elemento, né, deste corpo, porque uma combinação é um quociente, né, de elementos que estão aqui dentro. E isto está em L. Por um lado, temos que estes elementos que geram o corpo L estão neste corpo, e os geradores deste corpo estão no corpo L, então são iguais. O corpo L vai ser Q de alfa beta. Uma primeira coisa a se fazer é tentar simplificar, né? Este aqui é alfa, alfa vezes beta, etc, etc. Então, são as coisas geradas por eles, mas a gente consegue provar que, na verdade, o corpo L pode ser gerado por alfa e por beta, né? Aí você tem aqui os racionais, aqui que é de alfa, aqui que é de beta, né? Eu sei que o grau desta extensão é 4, né? Como o polinômio minimal do beta sobre os racionais. Então, isso sempre vamos assumir, que os polinômios ciclotômicos são irredutíveis, tá? Esse polinômio minimal é x potência 4 mais x cubo mais x quadrado mais x mais 1, né? Porque, inclusive, já dizemos isso aqui antes, né? Como beta é uma raiz primitiva da unidade, 5ª, então o polinômio minimal de beta é este polinômio. E então, como esse é o polinômio minimal, então nós temos que o grau desta extensão, que é de beta sobre Q, é 4. E uma base da extensão, caso fosse preciso, né? Não sei se é preciso aqui. Pede calcular a extensão, né? Mas não pede a base. Mas caso pedisse a base, é só escrever na base da extensão é 1 beta, beta ao quadrado e beta ao cubo, né? Porque aqui é grau 4, né? Polinômio minimal de grau 4, então esta é a base. Uma das primeiras coisas que a gente estudou, né? Agora, por outro lado, x potência 5 menos 2 é irredutível em Q de x, né? Pelo lema de Gauss e pelo critério de Einstein. A combinação de ambos, digamos assim. Lema de Gauss. Certo? Então, agora, como o grau desse polinômio x potência 5 menos 2
é 5. E o MDC de 5 e de 4 vale 1. Então, se esse polinômio x quinta menos 2, ele é irredutível aqui, mas é de grau 5, que primo com este 4, ele vai ser irredutível aqui. Então, é x potência... Gonzalo, Sim. deixa eu bater esse resultado ou deixa eu fazer exercício? Esse resultado que você acabou de falar aí, se é... Sim. Eu não sei se eu demonstrei. Não, mas eu não consegui localizar esse resultado. Não? Não. Ah, tá. Então, a gente pode fazer ele daqui a pouquinho, se quiser. Pode ser. Tá. Então, esse resultado é bem importante, né? Então, se 5 é primo com o grau de extensão, então x5 menos 2 vai ser também irredutível no corpo de cima, né? Em Q de psi de x. Aqui. Beta, perdão. A gente chamou de beta, né? Q de beta de x. Então, isso significa que o grau da extensão Q de beta alfa sobre Q de beta também é 5. Né? Onde este daqui é L, né? Então, acabamos de descobrir o grau desta extensão. Isso aqui. Usando isso aí, né? Então, daí nós temos, então, o grau da extensão sobre os racionais. Ah, e uma base, né? Caso seja necessário, né? E uma base dessa extensão, né? Que é de alfa beta. Vamos colocar L sobre Q de beta é 1 alfa quadrado até alfa potência 4. Por quê? Porque x potência 5 menos 2 é irredutível, então, e o alfa é justamente a raiz desse polinômio, então essa é a base nesta extensão. Daí, então, o grau da extensão dos racionais, de L sobre os racionais, é L sobre Q de beta, vezes Q de beta sobre Q, né? E um é 5, o outro é 4, o resultado perdão, este aqui é 4, né? Não, este aqui é 5, este é 4. Isso, 5 vezes 4 igual a 20. E uma base dessa extensão é justamente o produto desta base com esta base, né? Porque uma base é a base daqui, outra base é a base daqui. Então, a base da composta das extensões é o produto das bases, sim, dos elementos das bases. É uma coisa que a gente também provou. Então, como são potências de alfa e beta, então vamos colocar alfa potência I vezes beta potência J, para não ter que escrever os 20 elementos. E o I elevaria até 4, então 0 menor ou igual que I menor ou igual que 4. E o J elevaria até 3, 0 menor ou igual que I menor ou igual que 3. J, né? E isso responde, digamos, o item 1. Mais do que item 1, né? Porque além de calcular esta extensão, calculamos a dimensão, uma base, né? Mas se for só para calcular isso, então, a primeira coisa a gente vê, temos isto, corpo de raízes isto, então são iguais, estas duas coisas, aí começa com polinômio minimal de 1, o outro usando um critério ali, e esse teorema para ver que o polinômio continua irredutível na extensão, e pronto. Nós temos o resultado que a gente queria, que é o primeiro. O segundo, vamos terminar o exercício, depois demonstramos esse teorema, tá bom? Depois, mostre que esta extensão é de Galois e determine isto. Item B. Vocês vão se surpreender com a dificuldade desse exercício. Como ele é o corpo de raízes, o corpo de decomposição é a mesma coisa. Vou colocar raízes só porque é mais curto. De x potência 5 menos 2 sobre os racionais. Então, isto aqui é uma extensão de Galois. Acabou.
né? Além disso, também por teorema, nós temos que o número de elementos do grupo de Galois é igual ao número de elementos da extensão, que é 20. Então, é um grupo de Galois com 20 elementos. Pronto, esse é o item 2. Difícil, né? Gonzalo, no exercício esse de cima, o item 1, que você resolveu, o grau da extensão é 5, porque o minimal... Qual? Isso, é. É 20, né? Não, esse item mesmo, para calcular o grau de L sobre Q. Sim. A gente chegou lá no finalzinho, a gente chegou que o grau da extensão é 5. É 20. Digamos em Não, 20. o grau de Q, beta alfa, por Q de beta. Sim, esse daqui é 5. Isso, a gente chegou que é 5 porque a gente concluiu que aquele polinômio ele é irredutível, né? Aí ele vai ser o minimal de alfa em Q de beta, é isso? Isso. Ah, tá. Isso. Tá, entendi. Me faltou escrever isso, né, realmente. Aqui. Não precisa escrever, não, era só para ter certeza. Então, como é irredutível em Q de beta de x, né? Então, o polinômio minimal de alfa sobre Q de beta é x quinta menos 2. Então, daí, nós temos isso, no grau de L sobre Q de beta é 5. E uma base é tal coisa. Né? Isso. Certo, obrigada. Então, em essência, é assim, né? Você tem um corpo aqui, um corpo aqui, um corpo aqui, e um polinômio que está aqui, que é irredutível. Não tem esse aqui, né? Irredutível aqui. Se este grau da extensão é n e o grau do f é m, e são primos entre si, então o f vai se manter irredutível aqui. Às vezes, este m e este n não são primos entre si. Aí você tem que usar alguma outra técnica para provar a irredutibilidade. Por exemplo, se o grau de f for 2, então é só você ver que não existe ninguém aqui que seja a raiz deste polinômio. Então, quer dizer que as raízes do f são de grau pelo menos 2 acima do L e, portanto, nenhum elemento, se nenhum elemento dele é raiz perdão, se o f não tiver nenhuma raiz nele e o grau é 2 ou 3 deste polinômio, então você deduz que esse polinômio é irredutível aqui, que é um resultado também da segunda parte do nosso curso, né, do módulo 2. Se lembram disso, né? Então, se o grau é 2 ou 3, você pode resolver mesmo se este número não é primo com o grau. Se o grau deste polinômio é maior que 3, o único jeito que a gente conhece para resolver seria que ele tem este n e este aqui tem que ser primos entre si. Ou a menos, né, que, por exemplo, você trabalhe, está aqui, de pronto sobe para QDI, né? E em QDI você sabe que o anel, o domínio fatorial é ZDI, e aí você utiliza Einstein em ZDI, por exemplo. Também é possível fazer isso, né? Se for necessário. Pega um polinômio que está aqui, sabemos que é irredutível. Ah, mas a gente consegue provar que ele é irredutível aqui, porque a gente ainda consegue usar o critério da Einstein aqui, lembrando como a fatoração dos primos aqui, né? É isso. Bom, então o item 2 é bem simples, né? É isso aqui. Agora, item 3, ele pede assim, prove, mostre que este grupo tem um subgrupo normal de ordem 4. Tá bom. Então, o negócio é o seguinte, a gente pode lançar, vamos dar uma resposta, ou a gente pode tentar. Nós temos, por exemplo, né, temos esta extensão, perdão, L, e os racionais aqui, e a extensão é de grau 20.
né? Então, temos o grupo, esse daqui, com 20 elementos. Eu quero um subgrupo H, normal, né? Com o número de elementos de H igual a 4. É isso, né? Subgrupo normal de ordem 4. Tá, eu quero um subgrupo com 4 elementos. Qual vai ser o corpo fixo de H? Qual que é a relação entre este número de elementos e o subcorpo? A ideia é que tem que existir algum corpo aqui intermediário, vamos chamá-lo de K, tá? Tal que os automorfismos de K sobre L é igual a K. Por quê? Porque para ser subgrupo deste daqui, ele tem que ser um automorfismo dele, então tem que ser um automorfismo dele. E ele vai fixar algum corpo que contém o Q. Né? Então vamos ter isto igual. Os automorfismos dele fixando K é H. Acontece que, se esta extensão é de Galois, esta extensão sempre vai ser de Galois. Sempre Galois. E se sempre é Galois, o que significa isso? Que o número de elementos dos automorfismos dele que fixam o K é igual ao grau dessa extensão, dl sobre K. E se a gente sabe que isto é 4, então eu quero um 4 aqui. De ordem 4. Então o grau desta extensão tem que ser 4. Ixi. Será que eu errei? Isso. Então, eu acho que eu errei o exercício. O exercício está errado, ó. Tem um subgrupo normal de ordem 4. O que significa que o subgrupo é normal de ordem 4? O quociente vai ter de ordem 5. Então, esta ordem é 4. Então, daí, esta extensão é de ordem 5. E eu acho que não vai dar certo, né? Não, eu não consigo pensar em nenhum subcorpo que seja... e a ideia é... este aqui é normal em G, né? Nos automorfismos aqui. Se somente se, este subcorpo aqui cria uma extensão normal aqui. Ou seja, e normal é a mesma coisa que Galois, né? Lembrando que como todas as extensões são separáveis, então falar de extensão normal ou extensão de Galois é a mesma coisa. Então eu precisaria uma extensão de Galois, ou seja, que K seja corpo de raiz de algum polinômio, mas de grau 5. E aí não vai dar certo. Eu acho que eu não consigo achar. Eu acho que o erro aqui é, devíamos trocar este 4 por 5. Se a gente troca este 4 por 5, vai dar certo. Está errado o enunciado. O subgrupo normal não é de ordem 5, ou de ordem 4. O de índice 4, tudo bem. Aí, ordem 5. Então, se vocês me permitem tocar para a ordem 5, aí eu consigo resolver. Que seria... Então, aqui, eu quero um subgrupo de ordem 5. Então, aqui vamos ter uma extensão de ordem 5. Perdão. E isto vai ser de ordem 4. Isso. Então, esta extensão vai ser de ordem 4. E isto é igual a se somente se o K é um corpo de raízes. Certo? Agora, sabemos que como zeta, ou beta, né? Beta é raiz 5ª primitiva da unidade.
Então, Q de beta é o corpo de raízes deste polinômio, de x potência 4 mais x cubo mais x quadrado mais x mais 1 sobre os racionais. Certo? Porque justamente este é o polinômio ciclotômico e as raízes são justamente as potências do beta. E isso significa que, então, esta extensão é de Galois. Logo, os automorfismos do L sobre Q de beta é o grupo normal dos automorfismos de L sobre Q. E já, né? Porque justamente esta extensão é II, o número de elementos aqui, este sobre L é igual ao grau da extensão, que a gente viu ser 5. Que era o que nós queríamos. 4 eu não ia conseguir, porque as extensões de grau 4 são o Q de alfa, depois Q de alfa vezes beta, são todas extensões de grau 5. Mas elas são conjugadas entre elas, de certa forma. Então, os grupos associados são conjugados entre eles, não são normais. Né? Este não é uma extensão de Galois, porque estas raízes que estão aqui não estão aqui dentro. Então, não é extensão de Galois. A mesma coisa com estes outros corpos. Então, na verdade, eu não vou conseguir um degrau 4 que satisfaça isso. De ordem 4. Era ordem 5, devia ser. Estava errado o enunciado. Então, aqui, tudo que a gente tem que saber é se eu tenho uma extensão assim, assim e assim, né? Corpo base. Então, eu tenho que isto daqui é o grupo normal do grupo de automorfismos. Claro, vamos supor que isto aqui é Galois, né? Se somente se, esta extensão é de Galois. O normal, é a mesma coisa. Né? Ok? E esta extensão é normal se K é um corpo de raízes sobre F. O jeito mais simples é você encontrar um polinômio tal que todas as raízes geram este corpo que está aqui. Então, normalmente vai ser um corpo ciclotômico ou um corpo quadrático. Os corpos quadráticos, como é raiz de, digamos, raiz de 2 menos raiz de 2, obviamente ambos estão no mesmo corpo. E assim vai. Deu para entender? Sim. Ou seja, esse último exercício é mais só aplicar a teoria, né, que a gente não chegou a demonstrar, mas eu coloquei porque são coisas que caem normalmente no exame de qualificação, né? E quando pergunta, prove que existe um subgrupo normal de ordem tal, esse subgrupo normal de ordem tal, o corpo associado a ele já deve ter aparecido em alguma parte, justamente apareceu aqui no meio do caminho, né? Temos esta extensão com este polinômio minimal. Todas as raízes deste polinômio são potências de beta. Então, esta extensão é uma extensão de Galois também. Isso sempre é verdade para as raízes enésimas da unidade, para qualquer n. E depois a gente continua construindo. Como isto aqui é uma extensão normal, o grupo associado a esta extensão que está aqui é subgrupo normal desta extensão completa. Agora, se queremos demonstrar este resultado, o próximo que vocês queriam era provar, né, onde está? O próximo problema que eu... Era isto. Deixa eu ver, temos uma extensão
os dados são isto aqui, K sobre F, extensão finita, né? F aqui irredutível, o grau de F igual a 1m, e o MDC de N e M igual a 1. Tudo isto implica que, então, F é irredutível também em K de X, na extensão, certo? É isso, essa a prova que a gente quer fazer, certo? Então, como F aqui é irredutível, então F não é zero e o grau de F é maior ou igual que 1. Logo, isso continua sendo verdade na extensão, em K de X. Né? Se a gente está trabalhando em F de X aqui. Aí, de pronto, a gente sobe para um degrau, né, numa extensão. Temos o F que está aqui. Mas se este F é de grau 2 aqui, ele vai continuar de grau 2 aqui. Se ele não é zero aqui, ele vai continuar de ser diferente de zero aqui. Ele continua morando nesse anel, só que seus coeficientes estão em um subcorpo. Mas só isso. Certo? Bom, agora a gente vai supor que F... F é irredutível em F de X. Queremos provar que ele continua irredutível em K de X. Então, suponha que F não é irredutível. Não é. Ô, Gonzalo, Sim. você chegou, eu localizei esse resultado aqui e você já provou ele. Se você Viu? quiser, não precisa provar de novo, não. Então tá bom, ok. É o corolário 3 do slide, acho que 11. Uhum. Então vou dar só a ideia, né? Suponha que F não é irredutível, então você pega G, um fator irredutível de F, só que aqui dentro, esse G, então vai ter uma raiz alfa em alguma extensão, né? Então temos K de alfa sobre K. Esse alfa está em alguma extensão do G, certo? Só que esse alfa é raiz do Fzinho. Espera aí, não é assim, não. Agora me perdi. Agora aqui está a extensão F. Eu tenho um F de alfa, só que o F de alfa está aqui. Tá. O desenho é mais ou menos esta extensão K sobre F de grau. Este é o grau N, aqui o grau M, e aqui um grau S. Né? Onde este S é menor que M, em princípio, certo? Porque o G é um fator irredutível do F. E aí, aqui vai ser um T, digamos, e nós temos que este produto igual a este produto. Né? Pô. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Pronto. Nós temos que este vezes este tem que ser igual a este vezes este. Aí acontece que, então, M divide esse produto N vezes S. Se M e N são primos entre si, M tem que dividir S, o que significa que aqui, necessariamente, bom, se eu coloco S menor ou igual que M, o S tem que ser igual a M. Então, o G, o fator irredutível de G de F, é o próprio F. Então, F continua irredutível sobre K. Não sei se deu para entender a ideia, mas você falou que está nos slides.
Mas é isso, mais ou menos. Certo? Certo. Ok. Que outra dúvida? Quem quer continuar? Desta vez não vou sair intempestivamente como da outra vez. Peraí. Queria mostrar alguma coisa. Dicas. Aqui. Tem este exercício 2, um aluno perguntou sobre ele. Aqui. Só que beta potência 5 mais 1, como combinação linear, vai dar muito trabalho. Eu vou trocar este beta 5 mais 1 por uma coisa mais simples, tipo beta ao quadrado mais 1. Tá? Eu vou trocar, que aí dá para fazer manualmente. Senão vai ficar tão complicado quanto o exercício que a gente fez no quadro uma vez e não conseguimos terminar. Tá? Vou trocar. Este aqui, tudo bem. Ai, o que aconteceu? De novo. Este aqui, tudo bem. Mas este aqui, eu vou trocar esta potência por um 2. Senão fica trabalhoso demais poder resolver o exercício. Tá bom? Mas esse daí daria para resolver só manualmente ou teria outra ideia? Com beta quadrado mais 1, dá para resolver manualmente. É o algoritmo da divisão. Você vai pegar este polinômio, dividir por x quadrado mais 1. Vai ter um resto de grau 1. Depois pega este com esto e divide o de grau 2 por esse polinômio de grau 1 e vai ter um resto. E este resto vai ser o NDC e você consegue escrever 1 como combinação linear deste com este, e aí você encontra o inverso de beta quadrado mais 1, avaliando em x igual a beta. Então, só vai ter duas etapas, é só isso. Então, não vai ser tão complicado. Se deixarmos com beta potência 5, então, dividindo isto por grau 4, vai sobrar grau 3. Depois divide grau 4 por grau 3, vai sobrar grau 2. Depois divide grau 3 por grau 2, vai sobrar grau 1. Ixi, são muitas etapas, né? Impossível que a prova seja tão extensa, né? Então, vamos colocar grau 2, e aí vocês treinam com grau 2. Aqui, treinar com isto é sofrimento. Tá bom? Vou trocar e vou colocar... Mas assim, como que eu escreveria esse beta à quinta mais 1 como combinação linear de potências de beta? Essa letra B aí. Tá, vamos fazer esse exercício. Mas não vou fazer o de beta 5, vou fazer uma coisa mais simples, tá? Porque esse aí realmente não dá para fazer. Aqui. Ah, não, aqui. Aqui. Gonzalo, depois você vai disponibilizar o vídeo desse atendimento também? Sim, sim. Ah, tá. Estou gravando. Tá, então, eu vou trocar isto aqui por beta quadrado mais 1. Vou trocar por beta quadrado mais beta. Tá? E beta quadrado mais 1 vou deixar, vou colocar lá nos exercícios. Então, a primeira coisa é que você prova, né, usando critério de Einstein, lema de Gauss, que esse aí é irredutível, portanto, o grau desta extensão vai ser 4.
Essa é a primeira coisa, certo? Este aqui vai ser um polinômio irredutível. Tá? Vamos chamar de f este polinômio. Então, por exemplo, como fazemos a b? Que queremos escrever como combinação linear de potências de beta de grau menor ou igual que 3. Então, você pega x potência 5 mais 1 e divide por esse polinômio f, você vai ter um quociente e um resto. O resto vai ser de grau 3, né? Porque você está dividindo por grau 4. E se você avalia em beta, o que acontece? Beta a la quinta mais 1 vai ser igual a R de beta, né? Porque f avaliado em beta dá 0, né? Que beta é raiz deste polinômio, né? Então, o item B é isso, né? Você faz o algoritmo da divisão, este resto, você então consegue escrever o beta potência 5 mais 1 como combinação linear de potências de beta de grau menor ou igual que 3. Então, é só dividir. Agora, o inverso também é a mesma ideia. Você tem esse polinômio f, que é x quarta menos 81x cubo mais 27x quadrado menos 9x mais 3. Eu vou dividir por... vou encontrar o inverso de beta quadrado mais beta. Então, vou dividir por x quadrado mais x. Aqui vai dar x quadrado para começar. Então, aqui dá x quarta mais x cubo menos, né? Vai dar, então, menos 82x cubo mais 27x quadrado menos 9x mais 3, certo? Aí faço menos 82x, dessa forma vai ficar aqui mais 82x cubo mais 82x quadrado, certo? Aqui vai ficar, então, 109x quadrado menos 9x mais 3. Não está tão fácil também, não, é? Aqui, então, somo mais 109 e divido. E aqui dá menos 109x quadrado menos 109x. Isso se anula e vai ficar menos 118x mais 3. Puxa, que horrível. Então, o que significa isso? Que esse polinômio f, este aqui vamos chamar de Q de quociente, tá? É igual a x quadrado mais x, vezes esse quociente, mais menos 118x mais 3. Então, qual que é a ideia agora? Você pega x quadrado, este daqui, você divide por este. Então, x quadrado mais x, dividido por menos 118x mais 3. Imaginem se tivessem que fazer com beta quinta mais 1. Ia dar muito mais trabalho. Então, aqui multiplico por menos 1 sobre 118x, né? Para dar certo. Para que menos por menos dá mais, e aqui fica menos x quadrado. Menos por mais dá menos, por aqui mais, 3 sobre 118x. Somei. Aqui dá 118 mais 3, 121, né? 121 sobre 118x, certo? E aqui, então, vou somar, vou subtrair, né? 121 sobre 118 ao quadrado só. Então, multiplicando este por este, da menos por menos dá mais, com isso, menos 121 sobre 118x, menos por mais dá menos, dá mais, 3 por 121, 363 sobre 118 ao quadrado. E o resto é 363 sobre 118 ao quadrado. Né? Isso quer dizer que x quadrado mais x é igual a menos 118x mais 3 vezes Q2, vamos chamar este de Q2, tá? Mais esse resto, 363 sobre 118 ao quadrado. E aí vamos voltar para trás, então vamos chamar de Q1. Então, 363 sobre 100... Vou procurar números mais fáceis, né? Porque
Estou vendo aqui que são números que eu não testei, né? Dá uma trabalheira terrível. Menos, menos 118x mais 3 vezes Q2, certo? Mas menos 118x mais 3 está aqui. É igual a f menos x quadrado mais x vezes Q1. Então, isto vai ser igual a x quadrado mais x menos, isto aqui é f menos x quadrado mais x vezes Q1, x quadrado mais x vezes Q1, vezes Q2, certo? Ou seja, e isto é, então, 363 sobre 118 ao quadrado igual x quadrado mais x vezes, isto vai dar uma vez, menos com menos dá mais, Q1 vezes Q2, menos f vezes Q2, certo? Eu consegui, então, escrever dessa forma. Estou fazendo x igual a, avaliando, né? X igual a, já não lembro mais, beta, né? Avaliando em x igual a beta, o que acontece? F vale zero. Então, vocês vão ter 363 sobre 118 ao quadrado igual a beta quadrado mais beta vezes 1 mais Q1 de beta vezes Q2 de beta. Em outras palavras, beta ao quadrado mais beta vezes 118 ao quadrado sobre 363 vezes 1 mais Q1 de beta vezes Q2 de beta vale 1. Então, o inverso, beta quadrado mais beta menos 1, é esse cara, 118 ao quadrado sobre 363 vezes 1 mais Q1 de beta vezes Q2 de beta. Que dá para calcular, porque Q1 de beta, onde está? Q1 de beta é este cara, né? Beta quadrado menos 82 beta mais 109. E Q2 de beta, cadê o Q2 de beta? Este. Menos 118 beta mais 3. Então, Q1 de grau 2, ou não? Peraí, sim, de grau 2. Q1 é de grau 2 e Q2 de grau 1. Então, este produto mais 1 é de grau 3. Então, a gente conseguiu escrever beta quadrado mais beta menos 1 como uma combinação linear de betas, de potência de beta, no máximo 3. Essa é a ideia, né? É o algoritmo da divisão. Só que, de novo, eu devia fazer um exercício, né? Para que não saiam números tão horríveis, porque aí fica sem graça, né? Quem vai ter o ânimo de calcular este cara, né? Exercício 9 está pedindo Elisa, né? Mas da lista 3 ou da lista de dicas? Essa é a questão. Alguma dúvida? Deu para entender? Então, lista 3, exercício 9. Bom, tem que justificar, né? Vou fazer meio por cima e vocês têm que... Ah, tá, tem várias coisas que tem que ser calculadas, né? Aqui. Então, primeiro, este daqui é fácil, né? Obviamente, isto daqui é x quadrado mais 1. Vocês podem dizer, I é a raiz quarta primitiva da unidade, né? E o polinômio ciclotômico, o quarto polinômio o quatroésimo polinômio ciclotômico é x quadrado mais 1, né? Certo? Porque x quarta menos 1 é x menos 1, x menos 1, x mais 1, x quadrado mais 1. Né? Este aqui o primeiro polinômio ciclotômico, o segundo, este é o quarto.
né? Porque os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Certo? Então, daí, esse polinômio minimal. Daí, você prova, né, utilizando que x cubo menos 7 é irredutível por critério da Einstein e lema de Gauss. Então, esta é a extensão de grau 3. Este polinômio de grau 2, irredutível aqui. 2 e 3 são primos entre si, então ele vai ser irredutível aqui. Então, este daqui também é a mesma coisa. Mi, vírgula q de raiz cúbica de 7 também é x quadrado mais 1, certo? Depois este daqui. I sobre q raiz de 2. Bom, você tem, na verdade, I não pertence a q de raiz de 2. I é irredutível. Depois x quadrado mais 1. I é raiz de x quadrado mais 1. E, bom, na verdade, mais e menos i são as raízes de x quadrado mais 1. E nenhuma delas tem q raiz de 2. Então, este vai ser irredutível também aqui. Ou seja, isto também é igual a isto. Depois, aqui, esta mesma coisa, a mesma ideia. Você tem q de raiz cúbica de 7, né? X quadrado menos 2, né? X quadrado menos 2 é irredutível aqui. Grau 2, grau 3. Então, este cara continua irredutível aqui. Então, este vai ser o polinômio minimal de raiz de 2 nessa extensão, que é de raiz cúbica de 7. A seguir, a mesma coisa, né? Desta vez, você tem que de raiz de 2, né? Você já tem que provar antes, né? Que essa extensão de grau 2, e que x cubo menos 7 é irredutível aqui. 3 e 2 são primos entre si, então este continua irredutível aqui. Portanto, o polinômio minimal de raiz cúbica de 7. Este é irredutível, raiz cúbica de 7 é raiz desse cara. Então, sobre q de raiz de 2, continua sendo x cubo menos 7. Ou seja, este exercício, assim, são muitos exercícios no ITA, mas a ideia para vocês irem praticando, né? Depois, encontre uma base desta extensão. Aí já é só você decidir como você vai fazer suas extensões, né? Pode começar em Q, aqui Q de raiz cúbica, pode ser raiz cúbica de 7. Depois você pode fazer Q de raiz de 2, por exemplo. E, não, de raiz cúbica de 7 e raiz de 2. Usando estas técnicas de aqui, de subida, você tem aqui grau 3 e aqui vai ser grau 2, né? Porque x quadrado menos 2 permanece irredutível neste polinômio. Depois você vai em q de raiz cúbica de 7, raiz de 2 e i. O que acontece? I é raiz de x quadrado mais 1, só que i não é um número complexo, então i e menos i não estão neste corpo. Então, o grau desta extensão é maior ou igual que 2, mas como i é raiz de x quadrado mais 1, tem que ser menor ou igual que 2. Então, você deduz que esta extensão é de grau 2. Daí, o grau desta extensão toda é 12. 3 vezes 2 vezes 2. Que era o que ele queria que você provasse, né? E uma base, então, bom, você calculando os polinômios minimais, você sabe que a base aqui vai ser 1 raiz cúbica de 7 e raiz cúbica de 49. X quadrado menos 2 é irredutível aqui, né? Então, aqui a base vai ser 1 raiz de 2. E a base daqui, desta extensão, é 1 e i. Multiplica as três, você vai ter os dois elementos que formam a base, né? Ou seja, os elementos são da forma raiz cúbica de 7 potência i, vezes raiz de 2, não, i não, né? Toca j, potência k e i potência l, tal que 0 menor ou igual que j menor ou igual que 2, k entre 0 e 1, e l entre 0 e 1. E essa seria a base da extensão toda, porque você faz uma base aqui, uma base aqui, uma base aqui, depois multiplica as bases.
certo? E esse é o exercício 9. Isso, exercício 9. Certo? Então, o exercício item A é para mais ou menos ir já calculando alguns graus de extensões, mas não necessariamente todas, né? No item B, você finaliza, né? Tem um monte de corpos intermediários aqui, né? Esse é um caminho, você pode fazer outros, né? Por exemplo, você podia ter feito assim também. Começar com Q de raiz de 2, depois Q de raiz de 2i. Pelos exercícios anteriores, você sabe que aqui é grau 2, e você pega o polinômio x cubo menos 7, que é irredutível aqui. 3 e 4 são primos entre si, porque este é grau 4, então este polinômio continua irredutível aqui. Então, o grau desta extensão, raiz de 2i e raiz cúbica de 7. O grau de extensão é 3, porque este polinômio é irredutível ali. E já, é outra forma de fazer. Mas a base construída ao final vai ser a mesma, de qualquer forma. Alguma outra dúvida? Não sei se deu para entender. O negócio, né, é lembrar as definições, os teoremas e ir aplicando. Alguém tem mais alguma dúvida? De qualquer forma, aí temos ainda segunda e quarta-feira para fazer exercícios, né? Eu vou modificar o exercício por se acaso, André. Aí que a gente estava fazendo, porque tá muito feio do jeito que eu deixei ele. Ok, boa noite então. Se ninguém mais ter dúvidas, tiver, né? Se ninguém mais tiver dúvidas, eu acho que amanhã consigo disponibilizar este vídeo, né? Porque ele demora em processar. Talvez hoje à noite, vou tentar ver hoje à noite se deu certo. Então, tá bom, vou desligar aqui, tá bom? Boa noite a todos. Tchau, tchau.